Bom dia, alunos da turma 601. Vamos iniciar nosso vídeo, né? O vídeo sobre a correção dos exercícios. Ou seja, dessa vez não será do livro, mas exercícios complementares passados para vocês. Bom, iniciando, número 1. Leia o texto abaixo para responder as questões que seguem. 500 mil. Pronto. O Facebook chegou lá. 500 bilhão de usuários. Quantas pessoas utilizando, né? No mundo inteiro, a cada 14 pessoas, uma está na rede social, que agora se firma definitivamente como a maior do mundo. A marca vem sendo aguardada desde abril deste ano, quando foi divulgado durante a conferência, né, o F8, certo? Ou seja, é uma coisa que acontece anual no Facebook entre os desenvolvedores, né, em São Francisco, na Califórnia, que o Facebook possuía 400 milhões de usuários. Já na ocasião, com o lançamento da possibilidade de o botão like ser usado em outros sites, analistas de tecnologia diziam que a marca do 500 bilhão estava próxima e seria atingida em poucos meses, devido ao crescimento que a plataforma Open Graph, né, traria. Dito e feito, aconteceu, né? Isso aí é uma expressão, dito e feito. Quem deu a notícia foi o próprio Mark Zuckerberg, né? Criador e atual CEO, né? CEO significa maior autoridade de uma empresa do Facebook. No vídeo divulgado pelo blog oficial da rede, Zuckerberg afirma que nunca imaginou tantos jeitos de as pessoas usarem o Facebook quando lançou o site há 6 anos. Eu quero agradecer a você por ser parte do que o Facebook é hoje. Quer dizer, ele agradece a pessoa, né? A cada um de nós, por ser parte do que o Facebook é hoje e por espalhá-lo pelo mundo, disse. Vocês viram, né, gente? Como se desenvolveu o Facebook. Começou e todos, eu acho que já tem participação nele, né? Também foi anunciado o lançamento do Facebook Stories, uma coletânea de histórias contadas pelos usuários, relatando como a rede social mexe com suas vidas. Um aplicativo com o mesmo nome vai permitir que todos compartilhem sua história com a rede social na própria rede social. Quer dizer, as ideias foram surgindo, foram dando certo, né? E se espalhando. Então vamos ver na parte, né, número 1, a atividade número 1. O texto apresenta características de qual dos gêneros textuais apresentados abaixo. E por quê? Bom, aparece a notícia, né? Então, dentro desse texto, há a notícia, contando sobre, né, esses bilhões de pessoas que utilizam o Facebook, né? Então, na número 2, agora. Então, no número 1 é o gênero notícia. No número 2, qual é o fato divulgado? Desculpa, por quê? Ainda teve a pergunta por quê do número 1, de que o Facebook chegou a 500 bilhão de usuários, né? Gente, desculpa, essa já é do número 2. Número 2, qual é o fato divulgado pelo Face, né? Divulgado pelo texto, de que o Facebook chegou a 500 bilhão de usuários. Então, de que o Facebook chegou a 500 bilhão de usuários, né? Então, vamos ver.
O número porque relata um fato presente no dia a dia, né? Número 3. Com base em seus conhecimentos sobre o gênero notícia, explique o que é lead e tente localizá-lo no texto. Vamos lá. O lead significa guiar, conduzir. Sempre é o primeiro parágrafo da notícia e apresenta um resumo do assunto em poucas linhas, né? Onde aparecem as respostas às questões: o que, onde, quem, quando, como, por quê, certo? Então, lead significa guiar, conduzir, certo? Número 4. Com base na notícia, responda às perguntas do lead. Dentro desse texto, vocês vão ver as respostas às perguntas do lead. Na letra A, o que aconteceu nessa notícia aí? O Facebook chegou a 500 milhões de usuários. Então, o Facebook chegou a 500 milhões de usuários. Segunda pergunta do lead: quem? Mark, né? Zuckerberg criou o Facebook, certo? Vamos ver a resposta à pergunta quando? Lançou em fevereiro de 2004. Há 6 anos ele lançou esse site, né? Bom, não tem essa informação a respeito do texto, tá? Então eu mostro a vocês só que foi lançado em fevereiro de 2004, né? Há 6 anos ele lançou um site também. Na letra D, como? Não tem também essa informação nesse texto. Para vocês verem, nem que todas as informações do lead são necessariamente serem completas. Às vezes não aparecem algumas informações. Então, não tem como para a resposta, tá? Letra E, onde? Aí existe sim. Onde? Não há essa informação, mas eu posso passar para vocês, que foi em Massachusetts, né, nos Estados Unidos, mas no texto não tem essa informação. Número 5. Os títulos da notícia devem ser atrativos para despertar o interesse do leitor. Você diria que 500 milhões é um título convidativo? Explique. Sim, né? 500 milhões é muito importante, né? E muito convidativo para ser lido. O bastante para despertar o interesse do leitor, uma vez que muitos estão utilizando o Facebook, né? Então, sim, é convidativo, sim. O bastante para despertar o interesse do leitor, uma vez que muitos estão utilizando o Facebook. Número 7. A linguagem utilizada pelos jornais deve estar de acordo com a norma padrão e seguir o registro formal, né? Então, nos jornais, você não pode escrever de qualquer forma. Tem que ser seguindo a norma padrão e seguir o registro formal. Porém, no texto, 500 milhões, nesse texto acabado de ler por vocês, podemos encontrar registros do uso da linguagem simples, informal. Cite um exemplo, né? Bom, quando diz pronto, é uma forma simples de dizer chegou lá, né? O like é um termo usado no Face, né? Dito e feito, uma expressão utilizada por todos. Então, é uma resposta pessoal, mas eu dei umas dicas aí. Número 8. Desculpa, o número 6, né? Eu não cheguei, eu expliquei o 7, né? O 7 já foi explicado, mas eu pulei o 6. Então, vamos explicar o 6.
Com base nas informações apresentadas, sugiram um novo título. Vocês vão criar um título novo no lugar desse que foi colocado aí no texto. O 7, né, foram essas as expressões, né, de forma de registro informal. Pronto, chegou lá, like, dito e feito. O número 8, as notícias, são textos jornalísticos publicados com a intenção de informar o leitor sobre assuntos relevantes, atuais, né, de muita importância na atualidade. Você acha o texto meio bilhão? Você acha o texto meio bilhão possui a relevância necessária para ser publicado num jornal de grande circulação? Dê o seu ponto de vista. Aí é uma resposta pessoal, mas com certeza, né? Pois é um assunto atual que serve para a sociedade que utiliza o Facebook. Ele é de suma importância, pois envolve a todos mundialmente. Então, com certeza, é um assunto de relevância, né, social. Pois o quê? É um assunto atual e que serve para a sociedade que utiliza o Facebook de suma importância. Ele é também de suma importância, pois envolve a todos mundialmente. Bom, no número 2 agora, né, nós vamos... existe o texto que chama-se bater. Não bater, que a pessoa não deve bater, deve educar. Então, não bater, educar. Como ele é um texto muito grande, eu fiz um resumo, né, para a gente falar sobre ele e depois entrar nas perguntas. O texto nos apresenta a visão do autor acerca dos chamados castigos corporais, né, que em determinadas sociedades são tão incentivados. Vamos dar um tapinha no filho, né, para ele aprender melhor. Segundo mesmo, tal comportamento baseado na agressão a um indivíduo deve ser visto como descontrole por parte de pais, né? A pessoa que bate muito tem um descontrole sobre si, né? Essa atitude é considerada inaceitável, porque por intermédio da violência nada pode ser solucionado, mas sim grandes traumas ou ainda problemas psicológicos podem ser desencadeados, começar a acontecer. Isso aí é um texto de opinião, por quê? Porque uma autora, né, dá a sua opinião tentando convencer-nos, né, sobre suas ideias. A tese da autora, o que ela tenta passar, refere-se à tentativa de aprovar uma lei que veda, né, aos pais o uso de qualquer tipo de castigo corporal na educação dos filhos. Cria polêmicas sobre a questão. Número 1. Não deve haver regulação da intimidade do lar pelo Estado, o que é enganoso e frágil. Basta lembrar que havia pouco tempo a palmatória, né? Então, era permitido nas escolas a palmatória, as pessoas apanharem. Então, isso já acontecia, né? As mulheres também apanhavam dos cônjuges no lar. Hoje que as mulheres estão tentando se libertar disso, né? E maus tratos absurdos contra as crianças. É meu filho, eu posso fazer o que eu quiser. Posso dar uma surra, posso machucar. Não é assim. É um ser humano, né? Bom, o segundo argumento dela é que a maioria absoluta dos brasileiros apanhou. Portanto, são favoráveis, já que eu apanhei, já que nós apanhamos, somos favoráveis à palmada pedagógica, pois precisam ter pulso firmes. Crianças sem palmadas crescem sem limite. Isso é o que eles alegam. Isso é grotesco. Não deve ser assim. Outro tipo de argumento que ela utilizou foi a diferença entre palmada e surra. A palmada para eles é mais leve, a surra é numa medida pior, né? Mas ambas não são
legais. Palavras contraditórias. Alguns argumentam que há gestos de desprezo e palavras que machucam, né? Muito mais. É verdade. A violência psicológica, a educação pela culpa, o suborno, a chantagem emocional, né? E as expectativas desmedidas sobre os filhos são muito danosas. Isso não justifica o uso da palmada, apenas revela que, em matéria de socialização dos filhos, os pais devem ser humildes e perceber que ainda tem muito a aprender. Tanto a palmada como a surra causam dor para ver, né, a obediência. Bom, quando os pais batem, eles mostram a falta de controle sobre eles e o uso da força e do poder para resolver os problemas. Eu vou resolver o problema com meu filho batendo, né? E não é assim. As crianças e adolescentes podem passar a entender que quem ama tem o direito de machucar. Meu pai, minha mãe, um familiar meu, eu sei que me amam demais, mas eles me batem. Então, se eles me batem, eu também posso crescer, né, como um adulto que bate nas pessoas que amam. Eu amo aquela mulher, então alguém me batia também, é certo, para aprender. Então sai batendo nas pessoas, né? Filhos precisam de modelos morais, que é o certo, né? Que mostra o que é certo e o que é errado. E valores éticos, que se refere ao caráter, ações e comportamentos, modo de agir. Filhos precisam de regras e muito envolvimento e participação dos pais, né? Agora vamos ao número 2. Pergunta. O texto que você acabou de ler é um artigo de opinião. Qual das descrições a seguir é a mais exata para definir esse gênero? Primeiro, é um gênero caracterizado pela apresentação e pela defesa de um ponto de vista por meio de argumentos. Certinho, é essa. A letra B não tem nada a ver. Trata-se de um texto que procura vender uma ideia ou produto. Não, aí não está querendo vender ideia nem produto nenhum. Para isso, procura convencer o leitor por meio de diversas estratégias argumentativas. Na letra C, são textos narrativos. Não tem nada a ver com narração, que procuram expor e analisar um fato do dia a dia, do cotidiano, partindo de uma análise pessoal do autor sobre evento. Também não. E D, é um gênero de caráter meramente expositivo, não é expositivo, cuja função é apresentar para o leitor os diversos pontos de vista sobre o mesmo evento. Então a resposta certa foi, da número 1, foi a A. É um gênero caracterizado pela apresentação e pela defesa de um ponto de vista por meio de argumentos, ok? Continuando o número 2. Qual é a tese, ou seja, as ideias desenvolvidas, propostas pela autora, apresentada no texto? Não bater, né? Eduque, certo? Não bater, educar. A tentativa de aproveitar, né, uma lei que veda aos pais o uso de qualquer tipo de castigo corporal na educação dos filhos. Bom, número 3. A autora se vale de várias estratégias para tentar convencer, né? Estratégias argumentativas. Cite um exemplo do texto. Bom, aí é uma resposta pessoal, mas essa aí vai como resposta. A maioria absoluta dos brasileiros apanhou e é, portanto, favorável à palmada pedagógica. Não é certo, mas as pessoas utilizam, né, disso aí. Já que eu apanhei, os outros podem apanhar também. 4. Bom, continuando aí falando do número 3, né? A maioria absoluta dos brasileiros apanhou
e é, portanto, favorável à palmada pedagógica, né? Então, há diferença entre palmada e surra, outro tipo de argumento que ela utilizou. Não deve haver regulação da intimidade do lar pelo Estado, o que ela acha enganosa, pois havia palmatória nas escolas, as mulheres apanhavam dos maridos e maus tratos nos lares, né, que é em relação às crianças. Isso era um absurdo. Agora vamos à letra número 4, né? Vocês vão dizer a diferença sobre se esse texto aí existe. Não, vocês vão dizer a diferença entre subjetivo e objetivo, né? Aliás, o que há dentro desse texto? É uma parte subjetiva ou objetiva? Aí apresenta, né, a parte subjetiva. A autora dá a sua opinião, formando as ideias para que os leitores avaliem os seus conceitos e os convençam, né? Na letra B, pergunta se o texto é formal ou informal. A resposta é formal, seguindo as normas da língua portuguesa, como deve ser um texto de opinião, pois é um texto socialmente relevante. Então tem que ser formal, seguir à risca a língua portuguesa. Número 5. A autora é contra a palmada. Para ela, qual seria um comportamento adequado dos pais diante dos filhos? Bom, filhos devem ser educados, né, para saber enfrentar o mundo e não apanhar. E precisam de modelos morais, de valores éticos, regras consistentes, com consequências e muito envolvimento e participação dos pais. Os pais têm que mostrar segurança, domínio sem bater, não é? Tem que se mostrar em regras para os filhos, para eles poderem entender, mostrar conhecimentos éticos e morais, certo? Número 3. Responda na letra A. Quais são os 5 aspectos tipológicos, né? Então são, dentro do texto, o argumentar, o expor, o narrar, o descrever ações e relatar. Todos os tipos de gêneros textuais são divididos dentro disso aí, de parte tipológica. Uns pertencem à argumentação, outros são expositivos, outros são narrativos, outros são descritivos, né, que descrevem ações, e outros relatam. O número 4. Cite um tipo de gênero textual a cada aspecto tipológico abaixo. A. Para argumentar. Para argumentar, né, significa texto de opinião. O texto de opinião é argumentativo, certo? Mas existe também outros tipos de textos que são argumentativos, como diálogo, como diálogo argumentativo, como carta de leitor, como carta de reclamação, como debate regrado, discurso de defesa e discurso de acusação. Na letra B, eu quero um tipo, né, de gênero textual com um aspecto tipológico de expor. Então, no caso, eu vou dar um só, expor. O seminário é expositivo, mas além do seminário, existe também como expositivo o artigo ou verbete de enciclopédia, entrevista, né, de especialista, tomada de notas, existe resumo de textos dispositivos ou explicativos, relatório científico, relato de experiência científica, tá? Na letra C, o narrar. Eu dei um exemplo aqui. O romance é uma narrativa, possui o aspecto tipológico de narrar, mas também não só o romance, como o conto, crônica, fábula, lenda e novela. Letra D.
Descrever ações, um aspecto tipológico, que eu vou dar como exemplo instruções de montagem. Instruções de montagem, né, tem um aspecto tipológico de descrever ações, mas não só instruções de montagem, como receitas, regulamento, regras de jogo e instruções de uso. E por último, o aspecto tipológico, relatar. Eu botei só um exemplo, como relato de viagem, mas não só ele, como relato pessoal, como testemunho, notícia, reportagem e biografia, né, que fazem relatos. Bom, aqui terminamos a nossa revisão. Espero que vocês leiam novamente com atenção, assistam o vídeo explicativo, né, e o vídeo da correção das atividades com atenção, para não deixarem errinhos aí, tá? Um beijo e um bom dia para vocês.